Olá, muito bom dia para você que está nos acompanhando. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. E claro, né, você também que está com a gente desde cedinho acompanhando a nossa programação. Está no ar, Tudo Mais. Lembrando que é de segunda a sexta, sempre a partir das 10h15. E para a gente começar o nosso programa, eu começo com a nossa frase do dia. Minha opinião acerca de tudo o que me acontece deve ser regida por essas três coisas: a compreensão que tenho acerca de quem eu sou, a consciência que tenho para onde eu vou e o conhecimento que tem do que me espera quando eu chegar lá. E essa frase é do nosso querido Martyn Lloyd-Jones. Fica aí para a gente meditar o nosso plano, né, desde a criação e qual o propósito, né, a hora que nós voltarmos para ficarmos pertinho do nosso Pai, gente, lá na glória. É bom demais, né? E agora a gente começa a nossa conversa de hoje e a nossa entrevista foi gravada, claro, mas com o nosso querido, né, David Hiker. Vai ser um bate-papo muito especial falando sobre teologia, né, relacionamentos e sexualidade. Eu convido você a ficar aqui então agora ligadinho acompanhando essa conversa. Teologia, relacionamentos e sexualidade. Vamos conversar com o pastor David Hiker. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre essa temática, que é uma temática no qual ele vem trabalhando já há um bom tempo nas redes. Formado em teologia e filosofia, pós-graduando em sexualidade humana e pastor da Igreja Presbiteriana Alfa. Bem-vindo, pastor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra e estamos aí para falar desse assunto importante. Pastor, quando a gente fala dessa temática ou quando a gente acompanha as suas redes, é comum nós encontrarmos uma pergunta bem recorrente. O que levou você a trabalhar nessa temática, a você se focar tanto nesse assunto da sexualidade, né? Muitos acabam perguntando se é uma questão que vocês vivem em família, algum parente próximo. Mas a nossa pergunta é, né? O porquê vocês viram essa necessidade de trabalhar com esse assunto? Então, minha esposa e eu, nós trabalhamos com sexualidade desde 2005, já são 18 anos, é bastante tempo. O objetivo nosso tem sido, nesse tempo, a capacitação da igreja para lidar com os desafios contemporâneos da sexualidade. Então, não é focado em apenas uma questão, embora existam questões mais prementes, é sexualidade de maneira geral. Então, todo mundo tem sexualidade, todo mundo tem alguma história na sua própria vida, na sua família. No entanto, não foi a motivação específica, um testemunho pessoal, alguma coisa próxima, familiar. Não foi exatamente assim que começou. Foi de maneira muito despretensiosa. A gente nunca planejou, a gente sentou e falou assim, acho que, olha, fazer um ministério de sexualidade, isso não existia no horizonte. Eu tinha 20 anos, eu era muito novo. Fui criado na igreja, filho de pastor, sou neto de pastor e casei novo também com 21 anos. E até antes de casar, a gente começou um trabalho muito, eu vou até usar uma palavra meio clichê, né? Pouco criativo, que era um trabalho de evangelização de pessoas em situação de rua, que é muito tradicional de igreja, né? E eu morava em Belém do Pará, eu sou natural de Belém do Pará, não sei se você sabe. Não sabia, ó, O curiosidade. pessoal acha David Hiker, né? Falou assim, deve ser dos Estados Unidos, mas na verdade é do Pará, ali em Belém. Minha família, por pai de pai, veio dos Estados Unidos por causa do nome. Por isso o nome. Então eu, em Belém, era membro de uma igreja batista e a gente decidiu fazer esse evangelismo noturno. E lá na rua, a gente encontra todo tipo de gente. Então foi por causa de uma... Como é que eu posso chamar? Não é coincidência, não havia um planejamento para isso. Era um trabalho muito simples de leva sopa, aquele negócio, né? Só que a gente voltava nos mesmos lugares toda semana. Então, sexta-feira, sempre íamos com as mesmas pessoas. Até que um dia a gente encontrou um grupo de travestis que pediu para participar, basicamente. Falou assim, olha, não tem para a gente também não? E assim começou, porque a gente olhou para aquele grupo e teve 3 conclusões importantes. A primeira era que a maioria deles eram cristãos de origem. Então, embora estivesse ali numa zona de prostituição, né, saíram de igrejas cristãs. A segunda questão é que a gente tinha muita ignorância com relação ao assunto. Então, a nossa ignorância era patente, assim, o que é isso, de onde vem, para onde vai, como é que faz, como é que lida, como é que se conversa, como assim, como é que eu vou evangelizar?
E a terceira é a frase que eu mais ouço nos últimos 18 anos, que é a frase: a igreja não está preparada. Né? Então, você já deve ter dito isso, eu já disse isso, um monte de gente. Eu já vi gente, pastores antigos falarem, pastores jovens. Então, se ele for para minha igreja, vão olhar torto, não sabe como lidar, aí vai ter preconceito, aí o pastor não vai conseguir aconselhar. Então, a gente percebeu na nossa própria ignorância uma tremenda de uma necessidade. Então, não foi algo que teve a ver com a história minha ou da minha esposa ou de alguém muito próximo. Foi um trabalho despretensioso de evangelismo que a gente chegou nessa conclusão de que é parte da missão contemporânea da igreja lidar com grupos como estes, mas que a sexualidade não se resume a esses grupos. Como eu disse, essa é uma questão dentre outras. Então, o leque foi se abrindo. A gente percebeu que a nossa função era de capacitação, não apenas para as questões ligadas a LGBT, a uma afetividade, como também outras ligadas à heterossexualidade também. Então, isso foi ganhando corpo nos últimos 18 anos. A gente foi buscar capacitação, treinamento. Não foi uma trajetória fácil. A gente teve que entender muita coisa de que não era o caminho. A gente teve que ver coisas que estavam erradas e seguir um caminho que focava o evangelho, né? E aí, essa foi a construção do ministério. Hoje ele é muito focado em educação, em capacitação através das mídias sociais, principalmente o Instagram. Então, a história é mais ou menos esta. A minha esposa já estava comigo desde o início, hoje ela é psicóloga. Ela não atende apenas dentro dessa perspectiva, ela tem a clínica dela, normal, como tantas outras psicólogas, mas embora ela tenha tido um tio que era transexual e conviveu com ela desde a infância na casa, ela tinha mais entrada, mais vivência, conhecia um pouquinho mais do universo. Eu não, eu era completamente distante. E ela pelo menos tinha esse olhar, o que ajudou no início. Mas foi assim que tudo começou. Olha só, que interessante, né? É um chamado mesmo, né, pastor? É um chamado que foi se constituindo aos poucos. Não era muito óbvio, não era muito assim... eu não vi uma voz, uma bandeira, eu não vi uma visão. Foi uma coisa que a gente foi sendo levado pela necessidade como eu falo, a ignorância nos inspirou. O que é isso? Para onde vai? E a gente buscou entender isso aí. Muito interessante. Você falou que há 18 anos estão nesse trabalho, há 18 anos ainda escuta a igreja as pessoas falando, né? Nós não estamos preparados para fazer esse trabalho. E antes desses 18 anos já tinha os que também já diziam isso, né? Sim. E de fato, às vezes nós temos dificuldade de compreender mesmo de como lidar, até mesmo a própria palavra em si, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse a questão, o que é a homossexualidade, homofobia, porque a gente usa esses termos, a gente fala, mas eu acredito que às vezes a gente não tem uma compreensão real do seu real significado, né? Isso, a palavra homossexualidade, alguns usam homoafetividade, são palavras um pouco distintas. Homossexualidade tem a origem meio ruim, né? Porque ela se origina no final do século XIX, ela tem, a princípio, uma conotação ruim, pejorativa, que ela destacava uma doença. Na época, no final do século XIX, era considerada uma patologia. Então, pessoas que tinham atração por pessoas do mesmo sexo. Ela não é da Bíblia, a palavra homossexualidade. Existe a prática na Bíblia, descrita com outras palavras que, no fundo, tem semelhança com a palavra contemporânea. Então, essa palavra aparece no século XIX de uma maneira muito pejorativa e era médica, era no campo da medicina, né? da psiquiatria, da psicologia. Durante o século XX, ela é positivada, ela sofre uma mutação de interpretação e deixa de ser alguma coisa, digamos assim, técnica, médica, e passa a ser simplesmente uma designação que caracteriza o ser humano a partir do que o contemporâneo chama de orientação sexual, que é um conceito também que a gente inventou recentemente, que é a ideia de para onde aponta o desejo afetivo sexual da pessoa. Então, para onde esse desejo aponta, qual é o objeto, né, de desejo. Então, se esse objeto é do mesmo sexo, homossexual, do sexo oposto, heterossexual. A palavra heterossexual também tem uma origem ruim, ela também é positivada, ela nem sempre foi simples assim. Olha só. Esses termos, eles foram mudando a interpretação deles,
E como eu estou falando, foram positivados. Hoje a gente lida com tranquilidade, não era assim no século XIX. Então, heterossexual, aí surge bissexual, a ideia de que, de acordo com o tipo de atração, você é uma pessoa diferente, né? É uma espécie de categorização a partir da orientação do desejo. No entanto, a palavra homossexual, às vezes, na boca de alguém, pode significar outras coisas. E isso é muito importante, porque frequentemente alguns pastores, líderes, irmãos, se confundem até, eles até cometem certos erros quando estão conversando principalmente fora da igreja, né? Porque a pessoa fala assim, fulano é homossexual. Aí, não, eu amo, mas eu só não concordo com as suas escolhas. Aí o outro fala, mas é uma escolha? Por quê? Porque quando a pessoa está usando a palavra homossexualidade, ela pode estar se referindo a pelo menos 4 coisas. 4 coisas. Então, a gente tem que pegar um caderninho e anotar, né? Eu ia falar então, isso agora. A primeira pergunta é o que você está querendo dizer com isso? Se no contexto não ficou claro, a primeira coisa pode escrever um tipo de atração. Então, a pessoa diz assim, não, homossexual é uma pessoa que tem atração pelo mesmo sexo. Legal. Atração é uma decisão da pessoa? A gente vai ter de fazer essa pergunta. Aí essa resposta é diferente, é uma resposta A, né? Depois a gente pode entrar nesse assunto. Mas aí a resposta é de um jeito. Se a pessoa estiver falando... A segunda coisa, a pessoa pode estar se referindo a uma prática. Não, para mim... Não, eu estou falando que é homossexual porque ele pratica relação sexual com pessoa do mesmo sexo. Contato sexual com pessoa do mesmo sexo. Isso, para mim, é uma pessoa homossexual. Então, isso aí você entrou na categoria de prática, do que eu faço. Não apenas do que eu sinto. Do que eu faço. Tá. Que é a categoria que a Bíblia mais se pronuncia. Que a Bíblia olha mais para a prática, para o que a pessoa empreende, né? Escolhe fazer. Práticas são escolhas. Né? A discussão é sobre atração, né? Se ela é uma escolha ou não. A gente fala sobre isso depois. A terceira coisa é identidade. Então, a pessoa pode estar querendo dizer que é homossexual quanto definição de si mesma. Então, ela não é apenas uma coisa que eu sinto, não é apenas uma coisa que eu faço. Isso isso constitui a minha identidade última, essencial. É isso que eu sou, né? Que é uma doutrina, digamos, contemporânea. Você é a sua sexualidade. Mas isso é uma construção. Isso nem toda cosmovisão enxerga dessa forma. E a última coisa, essa é um pouco mais coloquial, digamos assim, mas é importante que seja dito, porque no meio evangélico é muito presente, até mesmo a estética da pessoa pode ser considerada como o motivo de estar chamando a pessoa de homossexual. O jeito de andar, o trejeito, a roupa que veste. Então, ele é homossexual. E a pessoa não sabe da atração, não sabe da prática, não é que a pessoa se identifica, mas eu olho para aquela pessoa e classifico a partir da estética. Então, muita coisa pode estar sendo dita quando alguém fala a palavra homossexualidade. Repetindo, atração, um tipo de atração, um tipo de prática, um tipo de identidade, ou até mesmo um tipo de performance, estética, de aparência. Então é importante que a gente saiba que há uma complexidade neste assunto, as coisas não são imediatamente entendidas, e isso é importante separar. O heterossexual também vive isso, né? A heterossexualidade também é um tipo de atração, também é uma prática. Imagina, o heterossexual que está em abstinência sexual, que não pratica relação sexual, que é um celibatário, ele tem atração, né? Ele não necessariamente é um assexual. Ele convive com atração. Aí eu não sei qual é a atração que ele convive, mas ele pode conviver com atração heterossexual. E mesmo sem a prática. Então, existe uma complexidade entre o que eu sinto, o que eu faço, quem eu sou e como eu me apresento no mundo. Olha, eu vou te falar que quando a gente... por isso que é importante a gente buscar esse conhecimento, a gente conhecer para poder entrar nesse assunto, né? Sim. Porque senão a gente comete muitas falhas no dia a dia, a gente acaba machucando muito o outro se não tiver o discernimento correto. Não tem compreensão do que se está tratando. Exatamente. Agora, eu não estou dizendo que essas coisas não estão interligadas, elas estão associadas, né? Não são gavetas, né? Não é compartimentalizado, é integrado, mas
são fenômenos distintos, né? Que é importante. Que são importantes a gente percebê-los dessa forma. E aí, quando a gente parte para essa questão que você falou, fica aquela pergunta que eu acho que todo mundo já fez. Começa a conversa, todo mundo começa, né? É um debate que eu falo que ele é longo, assim. A pessoa ela já nasce com essa atração pelo mesmo sexo, por exemplo. É uma escolha dela, uma decisão de querer viver, né, ter a prática. Ou nós já ouvimos alguns falando assim que é moda, né? Não, agora todo mundo porque virou moda. Os artistas, tem tanta gente aí, influencia. Como é que a gente vê ou analisa essa questão, pastor? Eu vou começar pelo último, tá? Tá bom, então, a pode coisa ser da pelo moda. Uhum. Eu estive, 2 meses atrás, eu estive na Europa. Uhum. E era o mês do orgulho LGBT. Ah, tá. E a impressão que eu tinha, eu vou falar uma coisa que até parece um pouco forte, mas estou falando assim, não que isso seja verdade, mas a impressão que eu tinha era que era Natal. Sabe quando você vai em Natal e tá toda a decoração, tudo é Natal? Uhum. Claro que para o mundo é o Papai Noel, né? Aquela coisa, o Papai Noel vermelho, que é a cor do Papai Noel e tal. E todo mundo com aquelas... Era Natal, só que do arco-íris. Era a sensação que eu tinha. Olha como é forte, né? É muito forte, muito forte. Então, toda a estética das ruas, eu tive em Portugal e na Inglaterra, em Londres, todas as lojas decoradas, as faixas de pedestres, as empresas, a mídia, o mainstream todo, ele enxerga a questão LGBT como se fosse uma unanimidade, como se fosse assim algo que se colocou e chegou, é como se venceu, do ponto de vista cultural, restritamente, eu estou falando. Estou falando do ponto de vista espiritual, eu estou falando do ponto de vista meramente cultural. No Ocidente, é praticamente uma vitória. Assim, está todo mundo engajado e quem não se engajar é visto com desconfiança. É claro que este universo não existia há, 40, 50 anos atrás. E o fato de hoje ser desta forma possibilita uma positivação, né, de várias práticas. E hoje em dia, principalmente para os mais novos, é mais fácil, é mais natural, entre aspas, né? Culturalmente natural, que você viva determinadas práticas que antes, para viver, havia um risco maior, havia um custo maior, uma exposição muito maior, porque as coisas eram muito mais negativas. Então, eu entendo que existe uma corrente neste sentido. A gente chama isso de moda. Pode ser. Existem banalizações, existem maneiras bastante irresponsáveis de tratar o tema, saindo um pouco do tema da questão da homossexualidade. Por exemplo, o tema da transexualidade é um tema bastante complexo, muito sério, que envolve muitas coisas, e ele às vezes é banalizado. E por irresponsabilidade dos próprios movimentos. Então, neste sentido, eu entendo que existe a tal da moda, mas não quer dizer que as pessoas necessariamente se tornam, né? Surge uma atração por causa da cultura. A cultura vai ser mais permissiva, a cultura vai deixar menos custoso você assumir determinadas práticas. Mas ela não vai produzir a questão, né? Na maioria dos casos, né? Eu acho que eu me expliquei nesse sentido. Então, aí você perguntou, né? A pessoa vai nascer ou escolhe, né? Essa pergunta clássica. É a clássica. Eu queria começar pelas escrituras, porque os crentes acabam se perdendo um pouco aí. Por quê? Porque a Bíblia não tem nenhuma teoria psicológica, ou familiar, ou social, ou biológica para a origem da atração pelo mesmo sexo. Na Bíblia não existe nenhuma tese que descreva passo a passo e passa pelo pai, pela mãe, pela uma violência sexual, pela ideia de que é um gene. Essas coisas não estão sendo discutidas nas Escrituras. Então, qualquer teoria que você acha que faça sentido, você tem o direito de achar. Só não pode confundir essa teoria com Bíblia. E é o que eu já vi acontecer.
Então a pessoa ela entra em contato com uma determinada teoria que teve o seu lugar ao sol em determinado momento, foi contestada por outras teorias, e como aquilo na vida dela faz sentido, e eu não duvido que faça, ela diz assim, poxa, isso deve ser, é isso. Eu encontrei a explicação. E tenta implantar essa explicação como caminho para se discipular pessoas na igreja. E tratando essas teorias como se elas fossem dogmas das escrituras. E elas não são. Elas estão no outra categoria muito mais movediça de meras teorias. O que a Bíblia afirma? A Bíblia só tem uma explicação e ela frequentemente é considerada frustrante. Por que frustrante? Porque é uma explicação teológica. Não é uma explicação psicológica ou sociológica, socioantropológica. É uma explicação teológica. As escrituras se limitam a dizer o seguinte: Deus criou e o homem caiu. Isso é teologia bíblica. O homem caiu. A queda afetou todas as coisas, inclusive a sexualidade. A nossa afetividade, o nosso erotismo, criados por Deus. O prazer que sentimos, criados por Deus. Isso tudo foi afetado pela queda. A queda faz em nós surgir um universo de atrações afetivas, eróticas, que apontam para coisas que Deus não aprova. Uhum. Isso todo mundo vivencia. Né? E nesse universo nós somos tentados. Os heterossexuais também. Então, a Bíblia não explica, ou melhor, ela colocando na queda a origem daquilo que a Bíblia chama pecado sexual, a origem está na queda. Essas condições não existiriam se não fosse a queda. Isso é a teologia, digamos assim, mais ortodoxa. Qual é a diferença da teologia ortodoxa e da teologia considerada afirmativa ou inclusiva? Que, na minha opinião, é bastante herética. É que, ao invés de considerar a origem dessas condições na queda, que é uma visão, digamos assim, negativa, não tem jeito, né? Uhum. Tá dizendo, olha, o homem caiu e por isso ele convive com atrações que apontam para coisas que Deus não aprova. Mesmo que eu não estou falando só de atração pelo mesmo sexo, eu estou falando de todo tipo de atração que pode levar a pecar. Pecar segundo as Escrituras. Sim. E é claro que ninguém é obrigado a viver segundo as Escrituras. A Escritura não vai ser implantada no país pela lei de um governo, de uma política. É só a Escritura. É como ela se expressa, é a vontade de Deus para o ser humano. Qual é a diferença da teologia afirmativa ou inclusiva? Ela considera que essas condições que existem não é fruto da queda, é fruto da criação. Então, Deus, na sua diversidade, por sua vontade, criou todas as sexualidades. Ele se expressa em todas as sexualidades. Então, ele criou o hétero, o LGBTQIA+, ele criou dessa maneira, ele quer que tudo isso seja vivido dessa maneira, como reflexo da sua própria imagem e semelhança. Esta é a teologia considerada, ao meu ver, equivocada, né? É uma teologia afirmativa / inclusiva. A teologia reformada, ortodoxa, reconhece a existência da condição, das diversas condições, inclusive as condições heterossexuais que são consideradas pecado, só que coloca isso tudo debaixo do guarda-chuva da queda. Então, a discussão da Bíblia é teológica, é do coração caído humano, de onde sai o que Jesus chama, né? Porque Jesus era um bonzinho que não falava nada contra ninguém. Isso não é mentira. O que Jesus chama de imoralidade. Portanto, a ideia de que essa caça pela causa, né? Eu tenho atração pelo mesmo sexo. Eu preciso de uma teoria que me explique. Já sei, foi a falta de pai. Essa é uma clássica. Bastante, né? É muito clássico. Então, faltou o pai, teve a mãe possessiva, o menino ficou efeminado e ele busca na puberdade, depois da puberdade, ele busca sexualmente o pai que ele não teve, só que não sexualmente, afetivamente, né? Então ele devia ter um pai, ele não teve, ele busca na adolescência esse pai, só que agora busca sexualmente nos outros homens. É por isso que tem atração por homem, por falta pelo déficit paterno. Essa teoria não é das Escrituras, é de Freud, é freudiana. Ela vem de uma determinada visão da psicanálise, que não é a única, inclusive. Então, ela ganhou muita popularidade entre os cristãos e algumas pessoas acham que... Porque faz sentido, entendeu?
A pessoa diz faz assim, poxa, sentido, na sim. minha vida, caramba, é isso. E eu não estou aqui discutindo se faz sentido ou não. Eu não estou entrando no mérito. Eu só estou dizendo assim, tome cuidado, porque não é a Bíblia, entende? Você não pode tratar isso como doutrina, mesmo que aquilo faça algum sentido para você. Então, resumindo, não existe uma explicação única para que a gente afirme a origem da sexualidade de ninguém. A sexualidade sempre é o resultado complexo, intrincado, entre algumas variáveis que dizem respeito tanto à nossa constituição biológica, com a qual nascemos, dizem respeito às nossas formações de aprendizado, que são as familiares e as relações imediatas, e, ao mesmo tempo, diz respeito à nossa subjetividade. Porque cada indivíduo, inédito como reage tanto ao seu corpo, quanto às suas relações, quanto às suas relações de violência, por exemplo, ou de negligência. Esse sujeito reage de maneira subjetiva, única. Então, se você submeter todos nós, um grupo de pessoas, às mesmas condições, elas não reagirão da mesma forma. Então, não existe uma explicação técnica definitiva para explicar a homossexualidade, nem a hétero. Não tem. Essa busca está fadada a cair em reducionismos, do tipo, genético. Inclusive, é bom que se diga, quando a pessoa diz genético, ela tá incorrendo um erro técnico, não é um erro bíblico, porque a Bíblia não está discutindo isso. Em nenhum momento você encontra nenhum. na palavra. É um erro técnico, porque a sexualidade não é apenas biologia, segundo a própria definição da OMS. Você jogar no Google, sexualidade, definição OMS, vai aparecer lá um monte de coisa. Biológico, social, psicológico. Não diz lá, é biológico. É um gene. Então, isso não faz sentido do ponto de vista técnico do assunto, né? Portanto, cuidado com os reducionismos. Isso aqui existe por causa da violência sexual. Isso aqui é sempre por causa do pai, da família. Existem famílias funcionais, famílias cristãs, que têm filhos com atração pelo mesmo sexo. E essa que é a realidade, porque a sexualidade é muito, mas muito e muito complexa. Entende? É mais ou menos por aí. Olha, não é... E é legal quando a gente começa a estudar, a compreender e ver como é amplo o caminho para a gente poder ter uma compreensão melhor e até um posicionamento. Por muito tempo, nós vimos algumas igrejas, pessoas falando sobre a cura gay, né? Que foi um nome que popularizou muito e causou também... Foi polêmico, foi um período bem assim, difícil nessa época, eu lembro, né? O nome em si, a forma como ele foi trabalhado, né? Mas quando a gente vai por esse caminho, eu lembro que você fez um post que me chamou muito a atenção, que você falou assim, mais importante do que saber a atração sexual do outro é saber para quem a pessoa vive. E isso muda tudo quando a gente quer acompanhar uma pessoa, quer aconselhar essa pessoa, quer discipular essa pessoa que tem atração pelo mesmo sexo. Com certeza. Então, vamos lá, né? A questão da cura gay, deixa eu ver como é que eu organizo as ideias. A primeira parte é um movimento que focava na ideia seguinte: você está sentindo A, você precisa sentir B. Então, a igreja tem que fazer um processo para tirar você da atração A para atração B. Aí, não tem jeito, tem que criar uma terapia, né, digamos assim, para que você saia da condição de atraído pelo mesmo sexo para a condição de atraído pelo sexo oposto. Esse é o trabalho da igreja. E isso é errado. Isso está errado. Porque a Bíblia não manda fazer isso. A Bíblia não diz assim, vá por todo mundo e heterossexualize todas as pessoas. A Bíblia fala para fazer um discípulo. Né? É muito simples, né? Todo mundo sabe. E de por todo mundo e fazer discípulo. O que é um discípulo? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Eu sou chamado a fazer um discípulo. Eu não sou chamado a fazer alguém que sente atração hétero. Mas você não acredita que Deus criou um homem, uma mulher no casamento? Eu acredito piamente. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida. Eu não tenho essa crise, né? Eu sei que tem alguns irmãos que têm, líderes que têm, pastor. Eu não tenho.
Eu não tenho nenhuma dúvida de que, para as Escrituras, Deus criou a sexualidade, o sexo, para unir um homem e uma mulher no casamento. E o que não é isto, para as Escrituras, é considerado pecado. Quer isso seja popular ou impopular, digo de novo, ninguém é obrigado a crer assim, mas a Escritura afirma isso. Isso, para mim, está claro. É por isso que a prática da homossexualidade sempre é pecado, mesmo que haja amor, mesmo que haja monogamia, mesmo que seja feita por, entre aspas, cristãos. Isso não influencia, porque não cumpre o propósito para qual o sexo foi criado. No entanto, o objetivo não é fazer a pessoa um heterossexual nas suas atrações. Nem casar a pessoa. Eu não sei casar as pessoas. Eu não sei. Eu não posso falar, meu ministério é pegar alguém que tem atração homossexual solteiro e arrumar um casamento para ele, heterossexual, porque aí ele vai ser feliz. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, vai e faça um discípulo. De novo, o que é um discípulo? Discípulo de Cristo, eu uso sempre o texto de Lucas 14, 25 e 26, que Jesus falou, olha, se você vem a mim e fala assim, quero ser um discípulo, aí Jesus diz o que é para fazer. Você tem que fazer uma coisa. E Jesus não pergunta quem é que vem. Ele não pergunta a origem, ele não pergunta o sexo, ele não pergunta se é judeu ou grego, ele não pergunta se a pessoa pecou qual pecado, o sobrenome. Se alguém vem e fala, quero ser um discípulo, o que é um discípulo? É alguém que está disposto a amar a Cristo, viver para Cristo, por isso que a frase, amar a Cristo, mais do que a tudo, mais do que a si mesmo. Então, independentemente do que eu sinta, eu vivo para Cristo. O que eu sinto deixou de definir quem eu sou e deixou de definir para onde eu estou caminhando, o que eu faço com a minha vida. Porque agora eu vivo Cristo, Cristo vive em mim, o viver que agora vivo no corpo, eu não vivo mais pelo que desejo, pelo que sinto, eu vivo pela fé daquele que me amou e se entregou por mim, Gálatas 2:20. Então, um discípulo é alguém que ama Cristo mais do que a si, mais do que a tudo, e que decide viver pelo que crê, independente do que sente. Então, não é o que ao se converter em discípulo, a atração acaba, some. Eu não sei se vai acabar, não sei o que vai acontecer com a sua atração. Eu só sei que o que te dá plenitude, vida espiritual plena, é ser um discípulo de Cristo, é me unir a Cristo. Portanto, a cura tem a ideia de que o objetivo da pessoa é fazê-la sentir determinada coisa. E não é, isso deturpa o evangelho. Isso foi politizado também, né? Então vem dessa prática um pouco teológica e foi politizado, e aí tem toda essa discussão que chegou a raias bem complexas. A gente precisa substituir o que a gente chama de paradigma da cura, que tenta fazer com que todo mundo sinta, né, a atração pelo sexo oposto, como se isso resolvesse a pessoa, pelo que a gente chama de paradigma do cuidado. Então, os pastores, os líderes, eles devem fornecer cuidado pastoral, pastoreamento, discipulado, aconselhamento, para que a pessoa chegue à estatura de discípulo de Cristo. Porque é isso que a gente sabe, né? Deveria saber fazer. É isso que a gente faz na igreja. A gente faz discípulo de Cristo. O Espírito Santo vai atuar na pessoa para que ela ame a Deus de uma determinada forma, que não é natural a ninguém. Porque se depender do coração caído, ninguém ama a Deus do jeito que ele manda. Isso é o trabalho que a gente está aprendendo a fazer, né? E o fruto do Espírito, Gálatas 5, não é assim, amor, alegria, heterossexualidade, paz, longanimidade. É amor, alegria, paz, longanimidade. Não é fruto do Espírito, né? Amor, alegria, casamento. Porque se não casou, não tem ação do Espírito. Se não sente atração pelo sexo oposto, então o Espírito Santo não está agindo. Não, é viver uma vida que, independente do que sinta, a vida dela é centrada em Deus, em Cristo. A fidelidade é maior a Cristo que ao próprio coração. Por isso que a frase, todo mundo tem atração por alguma coisa que leva a pecar. Todo mundo. É claro que existem contextos diferentes, não é a mesma coisa. Claro que não é, porque o estigma cultural é muito mais difícil quando você tem atração pelo mesmo sexo. Não sejamos ingênuos, não é a mesma coisa. Mas todo coração convive com atrações que podem levar a pecar. Portanto, todo mundo é chamado a viver para Cristo. Veja, a frase a coisa mais importante não é a atração que você tem,
é para quem você vive, quem você ama mais. É isso que vai moldar a sua vida por completo. Então, o paradigma é de cuidar dessas pessoas, fornecer o evangelho, ser fiel ao evangelho, porque não adianta a gente criar, a gente apagar verdades, né? Sonegar a verdade, ser fiel ao evangelho, mas fornecer o cuidado para que essa pessoa encontre em Cristo a sua plenitude. Muito bom, pastor. Quem te acompanha vê isso, assim, né? Um perfil que a forma como o senhor aborda essa temática nos cursos, nas redes, em palestras, é contrária àquela teologia afirmativa, aquela teologia moral, né? Que onde a pessoa, ela sente que tá tudo bem. Acho que você até citou no começo da sua fala, em uma das falas, você já veio adiantando isso. Mas você tem um perfil diferente de trabalhar. Foram nesses 18 anos que você foi chegando a esse método, a esse estudo, a esse cuidado, esse entendimento, né? Com certeza. Existe hoje uma demanda muito forte. O que o mundo demanda da igreja é impossível de entregar, a menos que ela se torne uma igreja não bíblica. Então, existe uma coisa que não dá para entregar. O que não dá para entregar? É a aprovação. A aprovação teológica, principalmente. A aprovação moral, a aprovação geral, né? De toda a prática sexual contemporânea que é popular, digamos assim. Essa demanda, é como se o mundo chegasse com a igreja e pedisse isso. Olha, a gente vai se dar bem se você entregar a aprovação teológica, moral definitiva de tudo que é prática. Não precisa aprovar tudo, mas aquilo que, né? Aquilo que já está aqui no mainstream, aquilo que é popular, entregue isso. Isso não é possível de ser feito, a menos que a igreja se desconfigure, na minha opinião. E existem igrejas que se desconfiguraram, né? Que fizeram um movimento de tentativa, não de diálogo com o mundo, mas uma tentativa de se irmanar ao mundo e adaptar o seu discurso ao que eu chamo de espírito do tempo, né? O espírito da nossa época, as ideias da nossa época. E isso produziu igrejas, na minha opinião, extremamente covardes, porque elas não conseguem mais bancar as ideias que fundaram a própria igreja, que não são bem aceitas pelo mundo. Então, a Bíblia vai falar coisas que o mundo odeia. E é um desafio muito grande ter de arcar com este posicionamento. Olha, acolhimento, você é bem-vindo, você pode participar do que for. Existem pessoas na igreja que tratam mal, que tem que ser repreendida, que existem pessoas que são homofóbicas, de fato, eu já vi. Então, dizer assim, não existe isso na igreja também é uma falácia. Aliás, a igreja sempre teve dificuldade e foi repreendida desde Atos dos Apóstolos. Aliás, desde o próprio Jesus. Eles tiveram várias dificuldades com vários grupos. Isso não é novidade. A igreja sempre foi assim. E sempre dentro dela mesma houve essa crítica. Nós precisamos não fazer acepção de pessoas. No entanto, o que o mundo quer não é isso. Não é tratamento isonômico, convivência. No fundo, o que demanda-se é a aprovação teológica e moral. Isso não dá para entregar, a menos que ela se torne outra coisa. Outro evangelho. Porque a questão da sexualidade é bastante importante no evangelho. Então, as teologias consideradas afirmativas ou inclusivas suprimem o elemento do desconforto e começam a ser aplaudidas pelo mundo. É o bônus, o problema é o ônus, né, do que a gente está se tornando para ser aplaudido pelo mundo. Entendi. Hoje, a gente já está caminhando para o final, gente. Nossa, o tempo voa. Passou rápido. Passou rápido, falei que era rápido. Pastor, hoje, de uma forma assim, aqui, nesse momento, né? Como é que nós podemos evangelizar hoje uma pessoa que tem atração pelo mesmo sexo? Como é que nós podemos começar hoje? Assim, eu sei que tem questões, tem pessoas que estão nos assistindo e não é simples assim. Tipo, vamos falar agora como fazer e a pessoa vai pôr em prática aqui e é algo que vai mudar da noite pro dia. Não é uma fórmula, né? Mas que mensagem que o senhor dá?
Olha, eu vou deixar 2 pontos para ficar bem didático. O primeiro ponto é não sexualize o evangelismo. O que quer dizer isso? O evangelismo não passa pela sexualidade. Esse é o nosso problema. A gente, ao olhar uma pessoa que é padrão heterossexual, padrão, nós nem pensamos em sexo. Né? A gente não faz essa questão, mas como é que eu vou falar? Ele é hétero. A gente não torna a discussão do evangelho uma discussão sobre a prática sexual da pessoa ou a atração da pessoa. A gente faz isso quando vê um travesti, um transexual ou um homossexual. Isso, ao invés de ajudar, atrapalha. Porque eu começo a achar que a minha função, aí eu chego no segundo ponto, é discipular antes de evangelizar. Então, um erro clássico é você tentar tratar de determinadas, como é que eu posso dizer, você trazer à mesa determinadas discussões que só farão sentido para a pessoa depois que ela nascer de novo. Isso não a pessoa não é possível transformar ninguém, a menos que primeiro ela conheça o Espírito Santo. Primeiro ela precisa de Cristo primeiro. Ela precisa crer primeiro. Então não coloque a carroça antes dos bois. A sua função não é mudar a sexualidade, é apresentar Cristo do jeito que se apresenta para todo mundo. Então, primeiro a pessoa ela participa. Ela precisa se achegar. É por isso que a gente tem de conviver com as pessoas e conviver bem. Conviver na igreja, fora dela. As pessoas me perguntam, eu posso levar em casa? Deve. Você pode sim levar em casa, você pode participar da vida da pessoa, deve. Porque só ouve o evangelho quem está perto. A fé vem pelo ouvir, mas só ouve, né? Não é gritando. É aqui, ó. A pessoa chegou, ela participa, tem que ser bem-vinda. Para ouvir o quê? A pregação sobre a heterossexualidade? Não, a pregação sobre a cruz de Cristo. Quem é Jesus? O que ele oferece? O que é salvação? Quem é Deus? O que é o pecado humano? Que, no fundo, o pecado humano, o pecado que Jesus vai resolver ali, é o pecado da queda. Está todo mundo morto. O hétero também está morto, né? Independentemente do tipo de atração sexual que ele tenha. Então, participa, ouve o quê? O evangelho, não o marketing heterossexual. Ouve o evangelho. Ele crê. Só que fazer ele crer não é meu serviço. Eu não consigo fazer ninguém crer. Eu só posso ser um reflexo do evangelho, naquilo que eu falo e faço. Fazer ele crer um salto que só o Espírito Santo pode dar. Então, ao crer, depois ele se torna um discípulo, alguém semelhante. Então, esse tornar-se, que é o discipulado, ele não vem antes do crer. E aqui que está, toda a discussão da sexualidade está aqui. É como se você recebesse na sala, a discussão da sexualidade está no banheiro da suíte. Ele tem a sala, a cozinha, tem o corredor, tem as outras coisas, até chegar lá. Primeiro ele precisa de Cristo. Então foque o evangelismo na pessoa, em revelar a pessoa de Cristo Jesus como Salvador da vida dessa pessoa, que responde às suas demandas de existência, de propósito, sentido, as mesmas perguntas que todo mundo faz. E forneçam o testemunho do evangelho. Não sexualize o evangelismo, não tente discipular antes de evangelizar. E se recolha a sua insignificância, porque você não produz a mudança em ninguém. É o Espírito Santo que vai fazer isso. Mas só que a gente tem uma ansiedade, né? A gente quer mudar as pessoas. É uma ansiedade mesmo, assim, né? E, bem, nossa, chegamos ao fim. Ótimo. Muito bom. Quero muito agradecer a sua participação. Muito obrigado, foi excelente. E você quer deixar só uma mensagenzinha final? Deixamos. Essa já foi uma mensagem para mim muito boa, mas pra gente fechar mesmo a nossa conversa, eu queria que você deixasse um convite também para quem tá em casa, quiser se aprofundar, quiser conhecer, né, para te acompanhar nessa jornada. Isso, acompanhe o Instagram, David Hicker, escreve Hicker, fala Hiker, procure lá. Lá tem uma série de cursos, não só sobre esse assunto, também outros assuntos, como educação sexual infantil, tem sexualidade no casamento, a pornografia, que é um outro tema interessante. Sim. Procura lá no link da bio do Instagram. Então, na bio do Instagram tem um linkzinho que você clica lá e aparece todas as opções para você participar. E a mensagem que eu queria deixar é que a gente precisa estar sempre reconhecendo as nossas limitações com relação a esse assunto, procurando sempre entender um pouco melhor, com mais humildade.
e compaixão, porque as pessoas... porque esse assunto não é um assunto de teoria. Lembre sempre disso. Quando você falar nesse negócio, não é apenas uma coisa teórica, da política, ideológica, não é só guerra cultural, é um assunto que fala de gente. Então, são indivíduos que têm uma história, muitos deles foram criados dentro da igreja, têm medo de falar no assunto, então são pessoas. Então, sempre personalize o indivíduo. O indivíduo não é o movimento LGBT, é o indivíduo. Ele tem pai, mãe, ele tem frustrações, ele tem erros e acertos. Então, lembre-se sempre que este não é um assunto etéreo, fantasmagórico, teórico, cultural somente. É um assunto que envolve seres humanos à imagem e semelhança de Deus que precisam do evangelho. É isso que eu queria deixar. Muito bom, obrigada. Pastor, obrigada por ter vindo aqui presencialmente. Prazer, Sabemos do desafio que é atravessar São Paulo para estar aqui. É isso aí. Mas para a gente é sempre uma alegria recebê-los. Que Deus continue abençoando muito a sua vida, seu ministério, sua família, essa sua jornada, né? Que você continue sendo usado por Deus para trazer esse entendimento e que mais pessoas possam caminhar com você, né? Muito obrigado. Na nossa caminhada com Cristo, né? Caminhar com Cristo, com você e com Cristo, né? Amém. Sempre uma caminhada a 3. Isso aí. Obrigada. Muito obrigado. E você que está aí nos acompanhando, não acabou não. Continue ligadinho. Vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. O Cozinha Andeiras Eventos é referência em gastronomia corporativa e oferece soluções de bom gosto e qualidade para todas as ocasiões. Coffee breaks a partir de 15 pessoas, almoços para até 80 pessoas, happy hours e coquetéis para até 400 pessoas, brunches, lunchbox, brindes com mimos deliciosos, festas temáticas com buffet e decoração, aniversariantes do mês, serviços customizados. Eventos simples, sofisticados ou complexos. Para todos, apresentamos cardápios deliciosos, com montagem e serviços de acordo com o budget do cliente. Conheça e siga nossas redes sociais pelo @Cozinha Andeiras Eventos ou fale com a gente pelo WhatsApp 11 98 908 2788. Cozinha Andeiras Eventos, referência em gastronomia corporativa. A Potencial Materiais de Construção tem 22 anos de história. Somos especializados em ferragens para fundações, telhas e madeiramentos, pisos e cerâmicas para acabamentos, além de toda a linha de ferramentas. A Potencial trabalha com produtos de primeira e marcas tradicionais. Pontualidade nas entregas e atendimento diferenciado são nossas marcas. Faça sua cotação por telefone ou WhatsApp 11 5674 0870 e 11 975 55 2406. Potencial Materiais de Construção. Confiança e qualidade na sua obra. Que conversa boa, não é mesmo? Mas a gente continua aqui com a nossa programação e eu convido você a continuar aqui ligadinho, porque agora nós temos um recado para você. É um recado da nossa editora missionária Ezion. Então eu convido você a ficar ligadinho agora, porque a nossa dica de hoje é A Fé na Era Digital. Esse livro compõe a série Relevância e foi escrito pelo nosso pastor Marcos Melo. Cuidado! Você está sendo moldado. Na quinta obra da série Relevância, A Fé na Era Digital, do pastor Marcos Melo, explora a relação entre as redes sociais e a nossa vida cotidiana. Com uma linguagem objetiva e prática, ele destaca a facilidade dessas plataformas com os perigos presentes no mundo digital. Será que as redes sociais influenciam a percepção da realidade com o próprio comportamento dentro das comunidades? Além de apresentar os riscos, a obra apresenta estratégias para identificar e lidar com esse problema. Aproveite a leitura e entenda a relação da vida cristã com a tecnologia, com uma abordagem leve com as plataformas, sem perder de vista a missão que Jesus deixou, em ser sal e luz, inclusive no mundo digital.
Aproveite e conheça a série completa. Adquira agora mesmo em nosso site www.editoresion.com.br. Editora Ezion, a sua editora missionária. E você pode também adquirir o seu livro acessando o site agora mesmo. Os dados estão aqui na sua telinha, www.editoresion.com.br, ou você pode até mesmo acessar o Instagram, @editoraezion. Lá você tem acesso a todos os conteúdos, as novidades e lançamentos. Então eu convido você a ficar de olho na Ezion, na sua editora missionária. E agora nós vamos rever um programa que já foi ao ar, é isso mesmo. Na verdade, hoje está diferente. Nós vamos rever um culto que já foi ao ar com o nosso querido reverendo Mariano Alves Júnior. E esse culto aconteceu lá na nossa igreja presbiteriana de Pinheiros. Acompanhe. Mas olha que coisa linda, irmãos. Versículo 25. Deixe sua Bíblia aberta e leia comigo. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. O exercício da fé, irmãos, mesmo diante de uma aparente insensibilidade de Jesus, ela sabe quem é Ele, ela sabe, Ele é o Senhor. É só Ele que pode socorrer, só Ele pode mudar esse quadro de aflição, de angústia, de perturbação, esse quadro terrível que ela estava vivendo. Irmão, não desista, continue adorando o Senhor, para a glória dEle, exercitando a fé que Ele colocou no teu coração. Como nós precisamos adorar a Deus, continuar suplicando o socorro dEle. Ela, porém, veio e o adorou. Ela sabe que a glória é dEle, o poder é dEle, que só Ele pode atendê-la. A igreja de Cristo precisa continuar adorando, mesmo com pandemia. Porque se assim não fizermos, além dessa pandemia, vai se concretizar uma apatia espiritual. Não vamos acreditar e sentir mais nada no coração. Não vai mais arder no coração do povo de Deus a ouvir a sua palavra, a ler a sua palavra, a ouvir os testemunhos, as histórias mudadas, que Deus existe, está no controle de todas as coisas. Ele é o mesmo ontem, hoje o será eternamente, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Todas as coisas estão debaixo da sua autoridade. Continuemos adorando ao Senhor. Muito bom, né, gente? Você pode, claro, não só esse culto, mas tantos outros cultos, você consegue assistir aqui no nosso canal. É só você buscar cultos, programas, que você tem acesso a toda a nossa programação. Mas agora, nós vamos com um quadro que eu gosto muito, com a nossa querida Fernanda Lopes, ela que é coordenadora da editora Ezion, Meus Grifos. E o livro de hoje é o devocional de Charles Spurgeon, que é o talão de cheques do Banco da Fé. Olá, eu sou Fernanda Lopes, coordenadora de marketing da editora Ezion. E o meu grifo de hoje é do livro O Talão de Cheques do Banco da Fé, devocional de Charles Spurgeon. Esse livro tem 365 mensagens para você meditar durante um ano inteiro. E é um livro muito precioso, porque além de meditar, na verdade você vai meditar em cima das promessas que Deus já deixa nas Escrituras para nós. Então Spurgeon, o nome do livro é O Talão de Cheques do Banco da Fé, justamente por isso. Ele diz que as promessas de Deus são como cheques que a gente precisa ir até o Banco da Fé e sacar aquela promessa. É claro que assim como um cheque tem uma data, as promessas de Deus também têm a data certa para acontecer nas nossas vidas. Então ele nos estimula a gente orar em cima das promessas de Deus. E o trecho que eu quero ler hoje tem o título da devocional Confiança significa alegria. A base dessa devocional é Salmos 33, 21. Nele, o coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome.
Vou ler aqui só o inicinho, para não me prolongar muito, porque assim, é muito profundo e muito bonito, então depois dê uma lida, está na página 130 essa devocional deste livro aqui. A raiz da fé produz a flor do coração feliz. Podemos não nos alegrar a princípio, mas a alegria chegará em seu devido tempo. Confiamos no Senhor quando estamos tristes e no devido tempo, Ele responde à nossa confiança de tal forma que a nossa fé se torna frutífera e nos regozijamos no Senhor. A dúvida gera angústia, mas a confiança significa alegria no longo prazo. Esse devocional tem uma temática um pouco parecida com o que a gente falou na semana passada sobre Eclesiastes. Se você não viu, assista o programa porque foi incrível. E aqui ele vai falar sobre a segurança, a confiança em Deus, que a gente se alegra quando confia em Deus e que a nossa alegria ela não é movida pelas circunstâncias, ela não é movida pelas condições que estamos, com as coisas que temos, que a nossa alegria ela precisa ser firmada em Deus e essa paz, essa alegria ela é eterna e a gente precisa, tem aquele versículo, né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Meditar nesse versículo me ajuda diariamente a quando acontece alguma coisa, alguma situação, lembrar isso, trazer isso à mente e se alegrar em Cristo, que Cristo está acima, à frente e no poder de todas as coisas. Então essa é a meditação desse livro de hoje, o Talão de Cheques do Banco da Fé. Muito legal, né? Então, toda quinta você acompanha esse quadro com a nossa querida Fernanda. Mas agora, nós vamos para um rápido intervalo, mas é rápido de verdade. E eu peço para que você não saia daí, continue aqui ligadinho, porque a gente volta já. A solidariedade está no seu DNA. Participe dessa campanha de doação de cabelos que pode mudar a vida de pessoas que precisam de tratamentos estéticos. É fácil doar. Seus cabelos precisam estar limpos e secos naturalmente, sem uso de escova ou chapinha. O comprimento mínimo dos fios é de 15 centímetros. Divida o cabelo em mechas finas, amarre com um elástico e corte cerca de um dedo acima do elástico. Coloque os cabelos cortados em um saco plástico limpo e seco e entregue sua doação nos pontos de arrecadação espalhados pela cidade. Todos os tipos de cabelos são aceitos para doação, brancos, tingidos ou até com químicas. Participe dessa ação de amor e solidariedade. Entre em contato pelo telefone ou pelo WhatsApp e saiba mais. 11 9 1009 2608. DNA Estética Capilar. A Brand Store é uma loja multimarcas de roupas masculinas e femininas no centro de um dos bairros mais charmosos da Granja Viana. Bom gosto, exclusividade e sofisticação definem nosso espaço. São vários estilos e grifes, além de acessórios para composição de looks completos. Temos atendimento diferenciado, carinho e cordialidade. Siga nossas redes sociais pelo @brandstore01 ou fale com a gente pelo WhatsApp 11 9 8907 7758. Todas as quartas e sextas, às 7h30 da manhã, seu dia começa com Palavra e Viola, o melhor dos louvores ao som da viola caipira e reflexões bíblicas. Venha adorar ao Senhor junto com Vitor Quevedo. Horários alternativos às quartas e sextas, às 5 da tarde e aos sábados, às 7h30 da manhã e 2h30 da tarde. Palavra e Viola, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Hoje é quinta-feira, não é mesmo? E o que nós temos na quinta-feira aqui no Tudo Mais? Ah, claro, né? O nosso Cozinha Mais, gente. A nossa querida Sara Mello ensina a fazer um delicioso sorvete, gente, caseiro, de doce de leite. Já pensou você preparar essa receita e servir aí na sua casa no fim de semana? Ou quem sabe, né?
à noite. Hoje, acho que hoje mesmo você já consegue fazer e servir, caso você já tenha um jantar ou você queira mesmo fazer para seus familiares aí na sua casa. Então, ó, pegue o papel e caneta e anote tudinho. Seja muito bem-vindo ao nosso programa culinarístico. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de sorvete de doce de leite extremamente cremoso, com apenas 3 ingredientes. Vamos lá? Vamos começar batendo o creme de leite fresco na batedeira até engrossar um pouco. Como o creme de leite fresco é mais azedinho e com o doce de leite ele vai quebrar um pouco esse doce da receita. Apenas tome cuidado para esse creme de leite não virar manteiga. Isso acontece se você bater muito. Depois adicione o doce de leite, mas lembre de deixar um pouquinho reservado para a gente colocar por cima do nosso sorvete. Coloque também a baunilha e bata novamente. Você pode finalizar colocando colheradas de doce de leite no nosso sorvete, para dar uma textura diferente. E sem falar que o doce de leite congelado fica maravilhoso. Espere congelar e aprecie sem moderação. Essa textura é realmente incrível, é de comer dando glória. Então faz aí na sua casa e me marca para eu ver. Até a próxima receita. Tá bom, tchau, próximo. Boa. Só que você falou até a próxima. Ai, gente, eu sei, é difícil, né? Ainda mais nessa hora, a barriguinha chega, ronca um pouquinho, né? Mas fica aí o incentivo para você preparar essa receita aí na sua casa. Vamos dar um pulo lá na 8ª Igreja Presbiteriana de BH com eles, né? Com os nossos pastores no quadro Papo Reto. E hoje o tema é como ser igreja, como fazer parte do povo de Deus, como ser corpo. Acompanhe. Poder da síntese. E você fica gravando esses negócios para depois ficar fazendo. Como é que chama aquele negócio? Making of.
3, 2. Aperta o play. Seja bem-vindo ao Papo Reto, nosso bate-papo sobre assuntos de teologia, igreja, Bíblia, vida cristã. E hoje, especialmente, nós vamos falar um pouco sobre como ser igreja. Pode parecer meio esquisito esse negócio de como ser igreja para alguns, porque para a maioria de nós a gente pensa em igreja como sendo prédio. Então, como ser um prédio? Não tem nada a ver. Como ser igreja tem a ver com como ser o povo de Deus. Apesar da gente chamar o prédio de igreja, nós vamos na igreja, eu fui na igreja, normal, sem problema nenhum. Mas a gente tem que ter em mente que igreja é o povo, igreja é a comunidade da fé. Então, sim, tem a ver o como ser igreja, como é que a gente vive essa igreja. Em primeiro lugar, nós temos que estar em Cristo Jesus. Jesus falou sobre a figura da videira, como que nós somos ramos nessa videira, Ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor e os ramos que estão conectados nessa videira dão fruto. Então, não tem como ser igreja sem a gente ser de Jesus Cristo. Se eu não entreguei minha vida para Jesus Cristo, eu não vou ser igreja nunca. Mas também tem uma coisa, eu posso muitas vezes entregar a minha vida para Jesus, mas não ser uma boa igreja, ou não ser um componente bom dessa igreja. Quando eu estou falando de componente, eu estou pensando num tijolo no edifício. Essa é uma outra figura que a Bíblia nos traz. Um edifício de pedras vivas, cada um de nós sendo uma dessas pedras ligadas, conectadas para essa edificação onde Deus habita. É isso que é a igreja. E para eu ser essa igreja, eu tenho que viver dessa forma. Estar em Cristo é o primeiro passo. Por isso que Jesus disse, amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a sua força. Mas ele também disse, amar o próximo como a si mesmo. E o próximo começa pelo irmão. Não só o irmão de sangue, é claro, o irmão na fé. Viver esse amor é viver conectado com Cristo. E é viver conectado uns com os outros. Por isso que não existe igreja fora de comunidade. Não tem como eu viver a igreja online, igreja virtual. É claro que no tempo de pandemia a gente vive um pouco assim. A gente conecta, conversa, assiste os cultos, participa, entre aspas, aí dos cultos pela internet. Tudo bem, tempos especiais. Mas a vida da igreja é vida de comunhão, de toque, de abraço, ainda que seja a meia distância. É uma vida de comunhão verdadeira, onde oramos uns pelos outros, nos importamos uns com os outros, carregamos os fardos uns dos outros, rimos uns com os outros. Isso é ser igreja. Mas também tem mais do que isso. Tem amar o próximo, que não é tão próximo assim, através de evangelização, através de ver o reino de Deus crescendo. Isso também é ser igreja. Eu querer que as pessoas conheçam Jesus Cristo e viver para que isso aconteça. E assim eu vou expandindo o reino através do compartilhar do testemunho da minha fé, testemunho de quem é Jesus, e assim a gente crescer nesse reino e ver esse edifício, não quadradinho, paradinho, mas esse edifício se expandindo mais e mais. Isso é ser igreja também. Parte disso passa por eu exercer os meus dons e trabalhar e servir ao Senhor, trabalhando com os dons que Ele me deu. Porque quando eu me torno igreja, quando eu entrego minha vida para Jesus, quando eu vivo essa comunidade, eu também recebo os dons do Espírito Santo. Eu recebo o Espírito Santo e os dons que Ele me dá, para que eu possa servi-lo na edificação da igreja, nesse crescimento do que já existe, mas também na expansão daquilo que virá a existir. Esses dons vêm de várias formas e não são só dons espirituais abstratos. São coisas que eu vivo no dia a dia, com os recursos que eu tenho, com a agenda que eu tenho, com a energia que eu tenho. Tudo isso eu dedico para que essa igreja possa crescer e a gente vê mais e mais o nome de Jesus Cristo sendo honrado, sendo conhecido nas nações, fazendo missões transculturais, sendo conhecido na nossa cidade, sendo conhecido na nossa nação, mas mais do que tudo, sendo conhecido dentro de nós através dessa comunidade. Então, seja igreja. Não pense duas vezes. Se você não entregou sua vida para Jesus, pronto, toma essa decisão hoje. Viva essa igreja. Se você está assim meio morno, meio virtual demais, meio online demais, reconecte-se com as pessoas. Viver a igreja às vezes dá trabalho, relacionamentos dão trabalho, mas é coisa preciosa porque foi isso que o Senhor Jesus fez com os 12, com o corpo maior de discípulos, e é isso que Ele faz com a nossa vida. Então, não pense duas vezes não. Vamos viver a igreja. Jesus te abençoe.
Muito legal. Eu sou fã desse quadro Papo Reto e você pode conferir não só esse que nós vimos hoje, mas tantos outros acessando o canal da igreja, né, da 8ª Igreja Presbiteriana de BH. Eles têm uma programação também muito ampla lá e eu convido vocês também a acompanhar, a se inscrever no canal. Não só esse quadro, mas outros também fazem parte aqui da nossa programação, né? É sempre bom ter pessoas tão focadas e empenhadas em desenvolver conteúdos de qualidade para compartilhar com todos nós. Bem, o Tudo Mais fica por aqui. Foi uma alegria estar nessa manhã com você, mas nós nos despedimos. Eu aguardo você amanhã, se Deus quiser, não é mesmo? Tchau, tchau!